A 8 de outubro de 2022, a nomeação do general Sergei Surovikin para o comando das forças russas na Ucrânia marcou uma mudança fundamental na arquitetura defensiva do conflito. Ao assumir o controle após o colapso das linhas russas em Kharkiv, Surovikin identificou a incapacidade das suas unidades em manter uma linha de frente de 1.000 quilômetros com efetivos dispersos. A solução implementada não foi uma manobra tática tradicional, mas sim um projeto de engenharia de escala sem precedentes na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Designada como a linha Surovikin, esta rede de fortificações foi erguida durante o inverno de 2022-2023, estendendo-se por cerca de 2.000 quilômetros, desde a fronteira com a Bielorrússia até o delta do Dnieper, com metade dessa extensão concentrada em território ucraniano ocupado. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, e os Serviços de Inteligência de Defesa britânicos classificaram a obra como um dos sistemas de defesa militar mais extensos e complexos vistos em todo o mundo nas últimas décadas. O objetivo estratégico de Moscou era claro: criar uma barreira intransponível, capaz de absorver qualquer contraofensiva ucraniana e forçar um cenário de atrito que conduzisse a um desfecho diplomático favorável à Rússia. A estrutura foi concebida em 3 escalões de profundidade para garantir a resiliência operacional. O primeiro escalão consistia em densos campos de minas, obstáculos conhecidos como dentes de dragão e fossos antitanque de 2,5 metros de profundidade, desenhados para imobilizar qualquer veículo blindado. O segundo escalão compreendia redes extensas de trincheiras situadas em posições elevadas, permitindo à infantaria russa uma vantagem de observação crucial sobre as zonas de morte abaixo. O terceiro e último escalão era composto por formações de elite e reservas móveis, preparadas para contra-atacar qualquer força que conseguisse romper as 2 primeiras camadas de defesa. Em junho de 2023, a Ucrânia iniciou a sua contraofensiva de verão, lançando brigadas equipadas com armamento ocidental, incluindo tanques Leopard e veículos de combate Bradley, contra este sistema fortificado. O embate inicial revelou que a densidade dos campos de minas russos, que atingiram 500 metros de profundidade, com minas antitanque TM-62A empilhadas triplamente, excedia a capacidade de desminagem da doutrina da NATO. O resultado foi um impasse sangrento na região de Zaporísia, onde a tecnologia e o treino ocidental enfrentaram a realidade física de um projeto de engenharia concebido para a negação absoluta de território. A fase inicial da contraofensiva de 2023 tornou-se um estudo de caso sobre o custo elevado de subestimar fortificações preparadas. A 8 de junho de 2023, as formações blindadas ucranianas, integrando a 47ª Brigada Mecanizada e equipadas com tanques de última geração e veículos de combate de infantaria fornecidos por países da NATO, avançaram na direção de Zaporísia. Apesar do treino intensivo realizado na Alemanha e noutros países aliados, as unidades estagnaram perante a realidade física dos campos de minas. A densidade de explosivos enterrados superava os padrões de doutrina ocidental, com minas TM-62A dispostas em clusters verticais de 3 unidades. Este método de empilhamento foi desenhado para gerar uma energia de detonação capaz de derrotar as blindagens mais pesadas, destruindo as suspensões e os chassis de veículos projetados para resistir a minas convencionais. A par da barreira física, a vigilância constante por veículos aéreos não tripulados, UAVs, russos, transformou os campos de minas em zonas de morte estáticas. Qualquer tentativa de desminagem ou de brecha deliberada resultava na imobilização do veículo, que passava a ser um alvo fixo para a artilharia russa em poucos minutos. Entre junho e setembro de 2023, a 47ª Brigada Mecanizada, considerada uma unidade de elite,
sofreu aproximadamente 2.000 baixas, o que representava cerca de 40% do seu efetivo inicial. Perante este cenário, o comando militar ucraniano foi forçado a abandonar a tática de assalto blindado concentrado, adotando uma abordagem de pequenas unidades de infantaria, operando ao estilo soviético para limpar trincheiras individualmente, muitas vezes sem apoio mecanizado direto. No final de agosto e na primeira semana de setembro de 2023, o esforço de atrito começou a produzir resultados operacionais. O desgaste provocado por 3 meses de ataques constantes permitiu identificar uma vulnerabilidade estrutural, ou costura, na linha Surovikin, localizada a oeste de Verbove. Este ponto específico apresentava uma menor densidade de fortificações e um terreno que não conferia aos defensores russos a mesma vantagem de observação e fogo de flanco observada noutros setores. A 82ª Brigada de Assalto Aéreo, mantida em reserva durante os meses mais intensos de combate, foi empenhada neste setor com uma estratégia metódica, utilizando fogo de artilharia para suprimir postos de observação e drones para degradar fortificações específicas, permitindo o avanço da infantaria entre os campos de minas. A 30 de agosto de 2023, as tropas ucranianas entraram nos arredores de Verbove, e a 4 de setembro, imagens geolocalizadas confirmaram combates já no interior da rede de trincheiras principal. O momento decisivo ocorreu a 21 de setembro de 2023, quando vídeos confirmaram a passagem de veículos blindados Marder e Striker através dos fossos e dentes de dragão, movendo-se em coluna para sul. Esta ruptura não foi apenas o resultado de uma inovação tática, mas sim da exaustão das reservas móveis russas. A 810ª Brigada de Infantaria Naval da Guarda, uma força de elite russa com 12.500 efetivos, posicionada para selar brechas, foi declarada como completamente derrotada após meses de contra-ataques falhados. A linha Surovikin, embora fisicamente intacta na sua maioria, colapsou neste setor devido à destruição do elemento humano necessário para operar. As consequências da ruptura em Verbove e o culminar da contraofensiva no outono de 2023 moldaram profundamente a doutrina militar ucraniana para os anos de 2025 e 2026. Embora a penetração da linha Surovikin tenha sido um feito técnico significativo, a exploração estratégica foi limitada pela exaustão das tropas, pela saturação de drones e pela proximidade do inverno. A cidade de Tokmak, objetivo operacional central, permaneceu sob controle russo, protegida por camadas defensivas adicionais. Este cenário forçou as instituições militares da Ucrânia a uma análise rigorosa das lições aprendidas, concluindo que o campo de batalha saturado por sensores e munições remotamente pilotadas tornou obsoleta a doutrina de assalto blindado em massa. A visibilidade total imposta pelos drones significa que qualquer concentração de veículos é detetada e visada em minutos, tornando o avanço mecanizado tradicional numa manobra de alto risco. A resposta ucraniana materializou-se na construção da nova linha do Donbass, anunciada publicamente em dezembro de 2025. Este sistema defensivo, embora por vezes apelidado de linha Surovikin ucraniana, apresenta diferenças fundamentais na sua concessão. Em vez das grandes redes de trincheiras contínuas e abrigos para companhias inteiras que caracterizavam o modelo russo, a linha ucraniana baseia-se na dispersão e na ocultação. As fortificações são compostas por segmentos curtos de trincheiras de 60 a 70 metros e pontos fortes de dimensão reduzida para pelotões de 20 a 50 soldados. Esta arquitetura visa minimizar as baixas causadas por drones FPV, uma vez que posições maiores funcionam como ímãs para munições de precisão. A profundidade da zona de morte
foi também expandida de 20 para quase 40 quilômetros, garantindo que qualquer tentativa de aproximação russa seja sujeita a fogo sistemático muito antes de atingir as linhas principais. O impacto desta adaptação tornou-se evidente no início de 2026, durante a contraofensiva ucraniana na direção de Oleksandrivka. Após meses de avanços russos lentos e dispendiosos, que resultaram numa taxa de 78 baixas por quilômetro quadrado, as forças ucranianas executaram uma operação de 6 semanas entre fevereiro e março de 2026. Utilizando a sua nova infraestrutura defensiva como base de apoio e uma rede densa de drones para paralisar a logística russa, a Ucrânia recuperou 480 quilômetros quadrados de território, eliminando quase por completo o saliente que as forças russas tinham demorado 8 meses a criar. Este sucesso demonstrou que a lição de Zaporísia foi absorvida. A capacidade de defesa num conflito moderno depende menos de obstáculos físicos estáticos e mais da gestão das reservas humanas e da superioridade na guerra de atrito eletrônica. No plano político e institucional, a história da linha Surovikin encerrou-se com o destino do seu próprio arquiteto. O general Sergei Surovikin, após ter edificado a defesa mais eficaz do conflito, foi detido pelo FSB na sequência do motim do Grupo Wagner, em junho de 2023, devido à sua proximidade com Yevgeny Prigozhin. Enquanto a linha que levava o seu nome continuava a repelir ataques, o general foi afastado do comando e substituído por Valery Gerasimov. Em 2026, o legado técnico da linha permanece como o padrão contra o qual todos os novos sistemas defensivos são medidos. A guerra